espero que vocês estejam acordados, porque hoje, pessoal, aula de arte com a professora Dini sempre tem muita leitura visual, né? Por quê? Porque hoje a gente vai falar de paisagens em diferentes estéticas. Paisagens? Sim, meu povo! Paisagens! São lugares que a gente alcança com a vista e que esses lugares, elas têm características, por exemplo. Elas podem ser naturais, elas podem ser modificadas pelo homem, né? Construídas pelo homem, né? Organizadas e também modificadas pela natureza, né? A gente vê muito isso depois de uma tempestade. Em alguns locais, a natureza muda, tudo muda. E a arte, ela acompanha esse processo. E a gente também documenta os espaços, a gente documenta o tempo, através de quê? Pintura, fotografia, mural, pintura mural, tantas linguagens, né, que a gente pode realmente... E a arquitetura e o design, viu? Sim, também. Bom, vamos deixar de blá blá blá, só um minutinho, e vamos fazer uma leitura de imagem, bora? Olha só. Pessoal, olha aí, a gente tá vendo nessa leitura de imagem várias paisagens, né? Fotografias, o universo, a linguagem da fotografia, documentando paisagens naturais, não é? Modificadas pelas intempéries, paisagens agora construídas, né? Projetadas pelo homem. Aos poucos, cada imagem dessa, né? Vocês vão vendo, e algumas são fotografia, outras já são pinturas. Olha aí, tá? Mas em sua maioria eu escolhi fotografias. Olha que belíssimo, gente. As cores que existem, não é? As cores, elas incidem, né? Sobre a paisagem. Paisagem também, não é paisagem, tem estudo de cores. Então... vocês veem aí a ligação com a estética, com a arte. É a beleza natural ou a beleza planejada pelo homem, né? Vamos continuando? Antes de continuar, vamos dar um bom dia, né, gente? Bem mais calma, assim. Pra Vilma, bom dia, professora Vilma! Bom dia, Gine, bom dia vocês aí do outro lado. Vamos participar aqui. Estou esperando vocês aqui no chat. E um bom dia também para a nossa tradutora de Libras, não é? Olha essa coisa linda, maravilhosa dos cachinhos. É o sinal dela. O meu é esse, gente, eu tenho sinal, eu sou importante nesse universo. Adoro. Então, bom, as obras de arte, elas expressam diversas paisagens naturais e ou construídas pelo homem, assim como também as paisagens culturais, tá? O universo cultural de um determinado local. Nessa leitura de imagem, a gente vê uma paisagem natural, que é a floresta colorida, tá? Aqui a gente vê a natureza pedindo de volta o que é dela, né? Porque o ser humano, essa casa aqui, que fica bem na beira mesmo do oceano, ela meio que se estragou com a maresia, a gente vê já nessa fotografia, né? E aqui, gente, essa paisagem extremamente projetada pelo ser humano. Parece um monte de linhas, né? São, na verdade, estradas, viadutos, né? Bem legal. Bom, as obras artísticas, elas podem ser usadas para a realização de estudos, tá?
observando os lugares com a realidade passada, estabelecendo comparação com a realidade contemporânea. Então, muitas das obras de arte, seja em pintura ou em fotografia, e isso começou há muitos séculos atrás. Mas aqui no Brasil a gente tem os pintores, né? Eckart e Franz Post, né? Como? Post. Franz Post. Ai, meu Deus, uma professora tem dificuldades. E esses dois, um pintou a paisagem humana, né, as características do ser humano, e o outro pintou as paisagens naturais, né? Cada um deu um foco diferente, mas que foi um estudo. E essas pinturas, elas são um retrato, tá? Do Brasil, do descobrimento, do Brasil daquela época. Então, a gente tem documentos através das pinturas. Aqui a gente vê vários antes e depois. O antes e depois aqui do Marco Zero. Aqui, fui para o Rio de Janeiro, dar uma palhinha lá, né? Aqui também, ó. Minha gente, como é que pode? Aqui era tudo mato, né? Tudo floresta. Olha agora a floresta de prédios. Como pode isso? Às vezes eu acho um pouco, sei lá. Eu tenho uma dualidade em relação a isso. Porque sempre a natureza pede de volta o que é dela, gente. Isso é muito sério. Aqui também, olha, a Rua da Aurora, não. Eu acho que é a Ponte do Arte Coelho. Aqui em Recife. E aqui, a Praia de Boa Viagem. Lógico. Bom, conceito, né? Vamos conceituar assim. Fazer um conceito de paisagem. É um conceito que ele tem sido utilizado tanto na arte como na ciência, tá? De acordo com a Convenção Europeia, né, da paisagem, ela designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e humanos. É um conceito que mantém uma forte relação com o visual e com o que é imediatamente percebido, ok? Se eu vejo uma floresta e no meio tem uma estrada pavimentada, então ela já não é uma paisagem natural, ela já foi modificada pelo homem. Então, aos poucos, você começa a estabelecer essa consciência, né? Do que é uma paisagem natural, do que é uma paisagem modificada pelo homem, do que é uma paisagem, o antes e o depois de uma paisagem modificada, por exemplo, no deserto, as dunas, elas mudam. De repente você está aqui, dá um vento, você diz, mas essa duna, cadê a duna que estava aqui? O vento levou, né? Bom, tipos de paisagem, né? A paisagem é um resultado natural ou cultural, pois distingue-se da relação mútua de elementos antrópicos, biológicos e físicos. A paisagem natural é aquilo que vem da origem da natureza, sem interferência da mão humana, como a vegetação, as formações geológicas. A paisagem cultural é aquela que sofreu transformações em resultado da intervenção do homem. São exemplos de ambientes construídos, as obras de arquitetura e de paisagismo. Por exemplo, a gente vê um determinado espaço que é aquele matagal, aquele mangue, né? Aí começa, a terra, o mangue. Aí vai, constrói uma pousada. Nessa pousada tem piscina, nessa pousada tem um jardim, né? Um jardim realmente, uma estufa. Mas ele tem plantas. Não, eles fizeram. Né? É uma obra de paisagista. Ok? Tipos de paisagem, como a gente estava vendo, né? Olha aqui, a paisagem natural e a paisagem modificada. Natural, modificada, modificada. A gente vê que o ser humano, ele já meio que se espalhou, né? E ele tem essa necessidade de esteticamente se ordenar no espaço urbano, né? Naquele espaço que ele compreende. E muitas vezes ele mexe demais na natureza para poder caber naquele local.
E isso é uma coisa que tem consequências. Esteticamente está belo, está tudo lindo, foi tudo organizado, mas, não é? A natureza pede contas do seu espaço. Vejam que essas fotografias aqui, tá? Fotografia de paisagem, ela tem toda uma técnica, tem todo um estudo, assim como a pintura também. Bom, ainda nos tipos de paisagem, a gente vê aqui o rio cheio, né, aqui na ponte de Recife. Essa ainda, eu acho que é a do Arte Coelho também, essa ponte. E aqui o Marco Zero, tá? Fiz um panorama assim para que vocês vissem. Que cidade linda! Vamos lá. Aqui, essa paisagem natural, vamos dar uma olhadinha, fazer uma leitura de imagem, que essa praia, ela não teve a modificação do homem, tá? Ela tá bem livre, limpa ainda, não teve ninguém botando barreiras, fazendo coisa em cima do mar. Ela tá bem, é bem lindo isso, gente, achei muito bonito também. Bom, a paisagem na arte, na pintura, vamos dar uma olhada? Essa parte aí, professora Vilma entende muito bem. Vamos lá. Bom, tradicionalmente, a arte de paisagens, ela retrata a superfície da Terra, mas pode haver outros tipos de paisagens que são as inspiradas em sonhos. Por exemplo, mais adiante a gente vai ver que no surrealismo existem paisagens inteiras, só que com elementos do surreal, oníricos, elementos de sonhos, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A pintura de paisagem é um termo utilizado para a arte que representa cenas da natureza, como montanhas, vales, rios, árvores e florestas. É utilizado especialmente para representar a arte, onde o tema principal é uma visão ampla, com seus elementos dispostos em uma composição coerente, né? Esteticamente coerente. Olha que lindo. Pinturas, tanto tem aí as pinturas mais antigas, como a gente tem também pinturas modernas, contemporâneas, pós-moderna, tá, gente? Só que focando paisagem. Bom, vamos fazer um breve histórico aqui para vocês só entenderem, tá? Essa questão da pintura de paisagem, não é? Do documentar de uma paisagem. Os desenhos e pinturas de paisagem, elas existem desde a antiguidade. Basta dizer que na civilização egípcia já encontrávamos imagens que poderiam sugerir paisagens desenhadas nas tumbas dos faraós. As pinturas não eram detalhistas, porque os egípcios não desenhavam as paisagens para admirar essa paisagem. Eles faziam porque precisavam retratar o dia a dia do faraó para quando ele acordasse no além, não é? No mundo dos mortos, ele pudesse viver sua vida normalmente, como se nada houvera. Imagina, né, gente? Na Grécia Antiga, não havia o conceito mesmo de paisagem como a gente conhece. Até porque os gregos, eles não davam tanta importância à pintura, né? A pintura em si, né? A linguagem da pintura, porque eles consideravam ela uma imitação da natureza. Se eu posso olhar para a natureza, por que eu vou pintar? Entende? Eles pensavam, a lógica dos gregos era bem essa. Para eles, as modalidades artísticas mais importantes eram a música, não é? O teatro, né? A música para o deleite, e o teatro
para uma proposta mais educativa, né, de formação de sociedade, e a escultura, e muito também a poesia, tá? Que era onde eles contavam as histórias dos seus antepassados, ou suas histórias atuais, enfim. Encontrávamos as pinturas, aonde? Nas ânforas, tá? E em murais pintados nas paredes das residências. Esses murais eram extremamente... pronto, aqui eu tenho aqui nessa leitura de imagem, que vocês podem ver, o detalhe de mural do quarto estilo na casa de Del Naviglio, em Pompeia, mostrando a cena do casamento de Zéfiro e Clóris. Já na Idade Média, o pensamento era bem diferente, né? O ambiente terreno, ele era considerado pecaminoso, né? Vocês lembram dessa história aí, né? Dessa parte da nossa história da humanidade. E não deveria ser absorvido, não deveria ser documentado. Então, a natureza ela foi aceita e vista como parte do ciclo da vida, né? E, aos poucos, ela começou a representar o divino, né? Então, a gente pode observar nessa obra aqui, chamada O Retábulo, elaborado por Jan van Eyck, concluído em 1432, e tem na sua parte inferior uma cena rodeada por uma paisagem. Tá? Esse é o retábulo, e aqui ele colocou a paisagem exatamente na parte da adoração ao Cordeiro, né? Muito bonito. As primeiras paisagens modernas, a gente falar um pouco dessa questão das paisagens modernas. Professora Vilma, desses períodos aí, eu tenho um carinho muito especial pelas paisagens modernas, mas assim, o impressionismo. O impressionismo, apesar de eu ser uma amante do expressionismo, mas o impressionismo, ele tinha toda uma poética por trás, né? E foi o primeiro que estabeleceu essa relação mais forte com as paisagens. Sim, exatamente. No impressionismo é onde a paisagem teve um lugar de destaque, né? As principais obras, as mais conhecidas desse estilo, são paisagens, né? Olha só. E depois, porque essa coisa da paisagem enquanto um gênero importante, né? Como você bem falou, antes ela era coadjuvante. Sim. Né? Ela estava ali para compor, para ajudar a compor a cena, né? Era um coadjuvante. Um coadjuvante, ela não era... Não era o principal, o né? ator principal. Não era o deleite do quadro, né? Então, o impressionismo, ele resgatou a paisagem enquanto ela sendo a coisa mais importante. E esse estudo, o estudo de luz, né? Sim, aí... Ai, meu Deus. Aí já é uma outra história. Já é uma outra história que eu também não vou entrar neste momento. Não, senão você vai dar aula só sobre isso. Só? Meu Deus, impressionismo eu acho que falar do impressionismo é uns 3, 4 aulas. É vastíssimo. Bom, as primeiras paisagens modernas se destacaram nas mãos de John Constable, em 1776 a 1837, e Joseph Mallord, William Turner, o nome só, tá, gente? 1775 a 1851. São as primeiras referências para a compreensão e desenvolvimento desse gênero de pintura, influenciados pelos paisagistas holandeses do século XVII. Aqui a gente vê de Constable a represa e o moinho Flatford. Ele pintou em 1811. E aqui, de William Turner, Mar em Tempestade, de 1840. Bom, continuamos, vamos, né, ainda falando, né, sobre esse universo do século XIX, que foi um século pertencente à idade contemporânea na arte, onde a visão artística se expandiu. Então, a gente passou a ter as chamadas vanguardas artísticas, né? E uma delas, lá na metade do século, e veio para ter essa expressão paisagística destacada, que foi o impressionismo, como a gente já conversou e preconizou com vocês. Aqui eu tenho 2 quadros de Monet.
O início do século XIX, com a disseminação do romantismo, o gênero da paisagem, ela transmitiu a visão romântica da natureza, captada segundo a ideia do sublimemente natural, do sublime natural. Ele via a natureza como uma força superior ao homem, captada em toda a sua majestade, ou seja, ela virou a protagonista, né? O que gera admiração e atração pelo seu poder. Então, a gente pode observar isso nas pinturas de Caspar David Friedrich, como a Abadia do Carvalho, em 1809, ou Penhascos de Giz, em Rudin, 1818. Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? São essas duas primeiras aqui, que eu falei para vocês. Essa aqui é uma outra de Caspar David. Bom, no início do século XX, a representação da paisagem na arte ela mudou novamente com os movimentos de vanguarda que procuravam romper com a tradição e as normas técnicas. Então, o cubismo, né? No cubismo, a paisagem era um dos assuntos principais, junto com a natureza morta e o retrato. A paisagem foi substituída a um processo de análise visual e de síntese também. Então, ela começou a ter uma importância em várias frentes, né? Fazer a paisagem era estudo de luz e sombra, de perspectiva, era estudo de local, era algo extremamente importante. A arte abstrata também contemplou a paisagem, mas como, professora? Linhas, formas e cores, né? O abstrato, ele trata disso, de linhas, formas e cores. E foi além da representação da realidade objetiva, né? Transmitida por meio de formas e cores elementares. Alguns artistas, no entanto, eles trouxeram memórias de uma natureza que pode ser vista entre formas e cores, como eu falei, né? Como na obra de Paul Klee, né? Paisagem com Bandeiras, que foi de 1914, ou a Improvisação 9, de 1910, de Wassily Kandinsky, tá? Eu achei, assim, eu gosto muito do abstrato, né? Da arte abstrata, porque as linhas, as formas, as cores, elas retratam memórias afetivas, não é? Memórias de locais, só que ela vai exatamente, não no retrato, na documentação, ela transcende isso, né? Ela transmite outras coisas. Eu acho que sentimentos, através dessas cores e dessas linhas. Com o surrealismo, voltando a ele, a paisagem separou-se do que é observável e tornou-se um lugar de significados vinculados. Uma visão de mundo do inconsciente, do onírico, dos sonhos, onde tudo parece suspenso no tempo. Como na pintura de Magritte, né, o domínio de Arnheim, 1962, ou na obra de Salvador Dalí, sem título, tá? Só colocou paisagem, aqui ó, Salvador Dalí, e a de Magritte, mais adiante. Bom, gente, aí o ser humano ainda teve a ideia, uma ideia mais inovadora e esteticamente diferente, e surgiu o quê? A land art. Dentro da arte contemporânea, tá? O movimento mais orientado para a paisagem é a land art, onde a natureza se tornou um único protagonista. A obra de arte em si é já aquela natureza. E ali eu vou moldar e fazer um quadro, vou fazer alguma coisa que enalteça, sabe? Então, é tratado de uma forma nova e não convencional, né? Artistas como Cristo, em o Cais Flutuante, de 2016, ou Robert Smithson, em Espiral Jet, 1970, eles intervêm diretamente na paisagem, modificando-a permanentemente ou temporariamente, com enormes instalações. Então, estas obras não podem ser consideradas paisagens no sentido tradicional do termo,
mas são certamente o início de um novo olhar sobre uma paisagem. Ou seja, uma intervenção dentro de uma paisagem natural. Gente, a pós-modernidade, a contemporaneidade e a pós-contemporaneidade traz todo um universo, né? Bom, a paisagem e a fotografia, bem rapidinho que a aula já está acabando. A fotografia de paisagem, ela mostra espaços dentro do mundo, às vezes vastos e intermináveis, mas outras vezes microscópicos. Os fotógrafos de paisagem normalmente capturam a presença da natureza, mas também podem focar características feitas pelo homem ou perturbações na paisagem também. Então, a fotografia de paisagem é feita por vários motivos. Aqui, ó, muitas fotografias de paisagem mostram pouca ou nenhuma atividade humana e são criadas na busca de uma representação pura, imaculada da natureza, sabe? Desprovida da influência humana, né? A natureza sendo protagonista. Em vez de apresentar temas como forma de relevo fortemente definidas, clima e luz ambiente, né? Apesar de sempre serem um estudo sobre isso. Aqui a gente tem a Amazônia, de Sebastião Salgado, e The Tetons and the Snake River, de Ansel Adams. Aqui a gente tem uma leiturinha de imagem para terminar a nossa aula. E agradecendo a vocês por estarem aqui, espero que tenham gostado, tá? Acessem no YouTube. Vilma, muito obrigada por estar aqui. Vamos se despedir do pessoal? Tchau, minha gente. Até a próxima. Vamos embora, então. Até a próxima semana, hein? Não esquece a gente aqui, não. Um beijo enorme. Tchau, tchau.